Olá, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade todas as semanas direto aqui dos estúdios ABC Repórter, falando de questões de saúde, de responsabilidade social, de novas tecnologias. E o nosso programa é replicado também pela rede NGT para todo o Brasil. E para falarmos de um tema absolutamente importante, Dr. Antônio Condino Neto, que é imunologista, professor da USP, e vai falar um especialista na área, e vai falar da importância disso e das novas tecnologias que estão sendo inseridas no mercado. Condino, obrigado por ter vindo até aqui. Bom dia, Roberto. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de abordar um tema que é o diagnóstico das imunodeficiências congênitas, que é uma área bastante recente da medicina. Muitas doenças foram descobertas nos últimos 20 anos e hoje nós abordamos cerca de 400 delas. É uma área de crescimento exponencial. Olha, toda semana se descobre uma nova doença. Uma nova doença. Quer dizer, elas existiam, mas não eram perceptíveis, estão mais bem catalogadas. Como é que você está enxergando isso? Exatamente. Na verdade, essa área da medicina começou a prosperar muito desde a década de 80 com o advento da HIV/AIDS. Sim. Então, naquela época se identificou uma forma de deficiência imunológica que era causada pelo vírus do HIV e isso estimulou os pesquisadores ao estudo da imunologia clínica e abriu-se uma oportunidade, um interesse nessa área. E a partir daí foram sendo identificadas novas doenças que são congênitas, elas não têm nada a ver com o HIV. São defeitos genéticos, ou seja, a pessoa já nasce com esse defeito, e isso tem implicações profundas sobre o sistema imunológico das pessoas. As formas mais graves dessas doenças, elas afetam as crianças predominantemente. Por quê? Porque devido à gravidade, elas vão ter uma manifestação precoce e uma evolução realmente bastante grave. Acontecem infecções de repetição graves, com muitas internações, com a possibilidade de gerar sequelas e evitar, enfim, afetar todo o crescimento e desenvolvimento das crianças, sendo que as formas mais graves, elas podem levar ao óbito já antes do primeiro ano de vida. Puxa. Então, essa forma de deficiência imunológica congênita é aquela forma do menino da bolha, conhecida como doença do menino da bolha, que é a imunodeficiência grave combinada. Agora, nós temos uma boa notícia. Que dentro dessa bolha tem 400 doenças tem 400 que doenças podem ser diagnosticadas de forma precoce. Exato. Então, qual é a boa notícia? Com a evolução dos estudos acadêmicos, foi possível criar um teste, uma tecnologia para o diagnóstico desse grupo de doenças. No caso, é uma tecnologia que chega a abordar 50 dessas doenças. Que estão classificadas dentro do que se conhece da imunodeficiência grave combinada ou a gama-globulinemia congênita. Vão ser todas de manifestação precoce e de uma evolução muito grave. Mas por elas terem exatamente essa característica, ou seja, assintomáticas ao nascimento. Você olha para a criança, você não diz que ela é doente. Mas precocemente... A doença não está manifesta lá. Não está manifesta. E daí... precocemente, a criança já vai apresentar sinais da doença, que são infecções graves. Agora, é necessário intervir com o tratamento e fazer o chamado transplante de medula, o transplante de células tronco hematopoéticas. Porque, no caso, o sistema imunológico, ele vem dessas células tronco, do sangue. E como eles têm um defeito genético, a única maneira de superar essa dificuldade é transplantando, é inserindo uma nova medula óssea, ou seja, um novo sistema imunológico, né, de um doador sadio, compatível. Esse tipo de tratamento, ele deve ser feito, idealmente, antes do terceiro mês de vida. Fazendo, né, até o terceiro mês de vida, nós temos um índice de cura acima de 90%. Nossa, que beleza. Então, até numa audiência pública... cura, não é que você está controlando a doença. É cura. Cura. Então, até numa audiência junto à Justiça Federal, uma vez eu fui depor como testemunha numa ação civil pública a favor da implantação desse teste,
conduzida pela Justiça Federal, o promotor e a juíza me perguntaram como era, eu fui explicando, e daí assim, o procurador do Estado e a Advocacia Geral da União ficaram preocupados com o custo dos medicamentos para tratar esse tipo de pacientes, os medicamentos eram muito caros. E eu falei para eles, olha, foi muito enfático, tratar uma criança dessa precocemente, os medicamentos já são disponíveis no SUS e fazer o transplante induz a cura, ou seja, nós devolvemos o indivíduo para a sociedade curado sem precisar usar medicamento nenhum. Sim. Né? Portanto, você resolve dois problemas, financeiro e o interesse social e a saúde da pessoa. Então, assim, a boa notícia é que existem esses tratamentos e, agora, o que não existia antes? É um recurso, uma ferramenta tecnológica para diagnosticar isso ao nascimento. Então, é esse o motivo da nossa entrevista hoje, é falar sobre essa ferramenta tecnológica. Sim. Ela já existe, chama-se o teste da imunidade do bebê, na verdade, é um teste do pezinho. Então, a semana passada, dia 6 de junho, foi o dia brasileiro, Dia Nacional da Triagem Neonatal. Nós tivemos um evento na PAI São Paulo, que é o principal laboratório de triagem neonatal e pioneiro aqui no Brasil, para o dia da conscientização sobre esse tema. E o teste da imunidade do bebê para diagnosticar esse elenco de doenças, na verdade, é a incorporação de uma tecnologia no teste do pezinho que já é feito de rotina. Então, assim, nós não estamos introduzindo nenhuma nova rotina. Toda criança no Brasil, ela, por força de lei... Mas quando uma criança nasce em hospital público ou privado, o teste do pezinho é feito como uma triagem ou é feito em todos os nascimentos? Aqui no Brasil, por força de lei, tá? Existe uma lei que obriga a fazer o teste da triagem neonatal universal. E isso é coberto pelo SUS. Quer dizer, em 100% dos casos? 100% dos casos. É o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Isso é assim, uma grande conquista da sociedade brasileira. Bacana. Então, essas crianças passam por esse processo de triagem, são 6 doenças hoje em dia que são triadas. E qual que é a campanha atual? A campanha é para que esse teste seja ampliado, né? Para mais um elenco de mais cerca de 50 doenças metabólicas e essas outras 50 doenças imunológicas. Quer dizer, mais 100? Isso. Juntando tudo, vai dar mais de 100 doenças. Então, essa é uma campanha, né, para que essas novas tecnologias sejam incorporadas ao já existente teste do pezinho. Sim. Né? Se nós conseguirmos isso, será possível identificar um elenco de doenças metabólicas que levam a sequelas neurológicas, psicomotoras, enfim, são transtornos do desenvolvimento metabólico na criança. E, no nosso caso, o nosso tema aqui é a parte das doenças imunológicas. Então, quais que são os critérios para se fazer triar doenças pelo teste do pezinho? São doenças que são assintomáticas ao nascimento, ou seja, você olha para a criança, não diz que ela é doente, mas essas doenças elas vão ter uma manifestação precoce e uma evolução muito grave, podendo podendo levar a sequelas e mortes, e muito sofrimento social. Mas, para se incluir essa tecnologia no teste do pezinho, essas doenças têm que ter tratamento, é um racional. Sim, lógico. Né? Elas têm que ter um tratamento. No caso dessas doenças imunológicas, elas têm um tratamento. Né? Desde que diagnosticadas a tempo. Exato. Então, como eu lhe mencionei, fazendo o teste do pezinho para se triar os defeitos da imunidade, instituindo o tratamento, né, o transplante até o 3º mês de vida, nós temos um índice de cura acima de 90%. Agora, se esse diagnóstico é atrasado para 6 meses, esse índice de cura já cai para um número de 60% a 70%. E se deixar chegar perto do 1º ano de vida, a mortalidade é próxima de 100%. Então, nós temos que agir... A mortalidade é 100%. Ou seja, nós temos que agir de uma maneira assim, muito drástica, muito rápida. Ao diagnosticar, ao encontrar um teste deste alterado, é importante já logo iniciar o tratamento, identificar um doador compatível e já se proceder ao transplante. Sim. Eu pediria para que a Carol colocasse aquele slide do evento
do dia 25, Carol, olha aí, ó. Amigo que está acompanhando o nosso programa, no dia 25 de junho, na Associação Comercial de São Caetano do Sul, nós estaremos recebendo os médicos e pessoas envolvidas no campo da saúde no primeiro encontro de negócios das novas tecnologias da saúde do ABC, onde estaremos falando dessas situações, inclusive o Condino está falando, e a Immunogenic, que está desenvolvendo dentro da USP, no CIETEC, um teste de pezinho ampliado para que os hospitais possam diagnosticar com a devida antecipação as questões de saúde do bebê. Obrigado, Carol. Você, amigo, entre no site da CISC, inscreva-se e mande para as pessoas envolvidas na sua área da saúde para que a gente possa debater sobre esse tema super importante. Continuo. Significa que o foco, os planos de saúde não estão também preparados para isso, para estender esse tipo de iniciativa? Tampouco os laboratórios não estão preparados para isso? Deixa eu contar para você um pouco da história disso, né? Então, o que acontece conosco lá na USP é mais ou menos o modelo que se segue nas universidades americanas. Quer dizer, qual é o meu papel? Eu sou professor da USP, o meu papel é de ensino e pesquisa, extensão, ou seja, nós temos um laboratório que investiga essas doenças imunológicas humanas. Sim. E temos, assim, muitos egressos. Eu já tive a oportunidade de orientar muitos mestrados, doutorados, pós-doutorados. E, no caso, o laboratório que você citou, a Immunogenic, ele é uma spin-off, é uma startup, né, que hoje em dia, o executivo dessa empresa é o Dr. Edgar Borges de Oliveira Júnior, que é um ex-aluno meu. Então, o Dr. Edgar teve essa ideia de montar um laboratório para se fazer esses tipos de diagnósticos de doenças raras, e a partir disso ele vem desenvolvendo esse projeto. Bacana. Então, assim, é mais ou menos um modelo, né, das empresas americanas, das universidades americanas, em que se faz a pesquisa acadêmica, se gera um conhecimento prático, aplicável. E apresenta uma solução. E apresenta uma solução, e essa solução vai por via de uma empresa, de uma startup para o mercado. Então, é isso que o Dr. Edgar vem fazendo. Sim. Então, para que isso entre no mercado, veja, é um teste diagnóstico para doenças humanas, é uma questão da saúde humana. Então, a inserção disso, ela se dá no sistema público de saúde, que é o SUS, Ministério da Saúde, ou pela Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS. Para o sistema público, essa tecnologia já foi proposta para o Ministério, ela encontra-se em tramitação no CONITEC e vai se tramitando na velocidade que é possível dentro dos nossos altos e baixos da política brasileira. Sim. Mas para o lado da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a tramitação ela é mais pragmática. Então, com o apoio da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Sociedade Brasileira de Genética e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, essa pauta do teste do pezinho para doenças imunológicas, ela foi bem-vinda pela Associação Médica Brasileira e ela já recebeu um código na tabela CB-HPM, e ela vai para aprovação no rol da ANS. Portanto, é uma tecnologia que, assim, se Deus quiser, ela vai estar disponível já para o grande público, no âmbito de particulares e convênios, regulamentada e disponível para 200 mil crianças por ano. Isso vai gerar um impacto econômico positivo no sistema de saúde, uma economia de 50 milhões de reais por ano para esse sistema, fazendo medicina preventiva de alto nível. Eu vou ter que chamar os comerciais e nós vamos, na sequência, você estende um pouquinho mais sobre esses nichos de mercado para atender isso. Okay. O programa Sustentabilidade com um tema absolutamente fundamental para o país, que é a saúde. Volta daqui a pouquinho com o Dr. Condino falando mais sobre imunologia. A gente já volta.
Viaje mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ Valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. O programa Sustentabilidade retoma um tema super importante, que é a questão da saúde e das doenças que podem ser tratadas com antecedência através do teste pezinho expandido, que pode detectar mais de 100 doenças. Para falar sobre isso, o Dr. Antônio Gondino Neto está falando que a USP desenvolveu uma tecnologia em que o bebê pode ser constatado eventuais doenças logo no início, trazendo 50 milhões de reais de economia para os cofres públicos por ano, porque gera uma, naturalmente, internação em menor escala, já que se constata a doença de forma precoce. Gondino, os planos de saúde, então, deveriam estar olhando isso com mais carinho, porque eles, numa ponta, estão agora falando sobre iniciativa privada, sem falar do poder público, né? E também os laboratórios, porque eles poderiam reduzir a carga de exames, porque às vezes o médico fica que nem, entre aspas, barata tonta, procurando o que está acontecendo, quando o teste do pezinho já deu uma fotografia maior. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Olha, a ideia é que essa tecnologia antecipe, ela trie o diagnóstico, esse elenco de doenças. Uma vez que ela tria, aí é necessário se completar um círculo virtuoso, uma linha de cuidado para a resolução do problema. Então, se o teste triou que existe uma anomalia, é necessário fazer o exame confirmatório. Sim. Que é um exame de sangue, onde se contam as células do sangue. Ou seja, já de cara ele já reduz o campo, está mais para a direita ou mais para a esquerda? Ele dirige o caminho para o teste confirmatório. Tá. Com isso, o teste confirmatório, daí realmente ele estabelece o diagnóstico definitivo da doença,
e a partir daí a família já é orientada quanto aos cuidados e os medicamentos que têm que ser utilizados. Esses medicamentos e esses cuidados, eles já são disponíveis tanto no âmbito da ANS, da medicina complementar, quanto no governo. Sim. E, a partir daí, já se indica o transplante de células-tronco. Veja, nós temos no Brasil uma rede organizada, né, que é o REREME, onde é possível fazer a busca de possíveis doadores. Se isso não é encontrado no REREME, se faz busca em bancos internacionais, mas geralmente são pessoas da própria família que são selecionadas para fazer esta doação. Sim. Então, o transplante é feito e uma vez a criança estando recuperada, ela vai ter uma evolução para a cura. Aí, outras coisas importantes. Olha, como é uma doença genética, é desejável que se faça um teste genético para identificar qual dessas doenças afeta aquela família, entender o modo de herança genética, ou seja, existem doenças que são autossômico-recessivas, autossômico-dominantes, ligadas ao cromossomo X, enfim, essa já é uma terminologia mais médica, mas é importante definir qual é o defeito genético para se dar o aconselhamento genético à família. Então, explicar para um casal, olha, a chance de você ter um filho igual a esse é de 25%, é de 50%. Sim. Para daí já previne outros problemas futuros. Para a família tomar uma decisão do que fazer nas próximas oportunidades de gravidez. Né? Então, a família vai tomar essa decisão. Então, cabe ao médico explicar o que acontece, quais são as chances e, lógico, a família toma a decisão. Sim. Né? Agora, o encaminhamento desse projeto, ou seja, como eu falei para você, eu sou um professor, nós fazemos a pesquisa, nós identificamos as doenças, os mecanismos, os recursos, e daí a empresa, a Imunogênica, que hoje ela é cuidada pelo Dr. Edgar, é ela que faz essa implantação no mercado. Então, com o apoio, como isso é de grande interesse, né, de todo o sistema de saúde, todas essas sociedades médicas se interessaram pela tecnologia e o nosso representante perante essa Câmara, que é a Associação Médica Brasileira, ela aprovou esse pleito, ela aceitou, acatou esse pleito e isso vai ser encaminhado agora para uma discussão definitiva para a implantação no rol da ANS. Aí todos os planos de saúde estarão habilitados a oferecer esse teste diagnóstico para todos os recém-nascidos e isso vai alcançar cerca de 200 mil nascimentos por ano no Brasil. Então, ao se implantar isso e com toda essa prevenção que é feita, isso vai economizar para o sistema da ANS cerca de 50 milhões por ano. Eu não estou falando ainda do SUS, que o SUS são os outros 75%. Puxa aí. São aí mais 600 mil nascimentos. Nossa. Né? Então, assim, daí essas contas têm que ser feitas... 50 milhões dá 4 vezes... Isso então para as características... Dá 2 milhões e meio. Para as características do rol da ANS, ok? Sim, agora, essas nessa contas... proporção daria 2 milhões e meio, porque se são 50 milhões... Não, são 50 milhões para o sistema da ANS. Que que corresponde a 20%. Que é o privado. Exato. Então, mas são 50 milhões para 200 mil nascimentos. Aí você multiplica isso por 5. Se isso for implantado no SUS, potencialmente nós podemos chegar a uma economia de 250 milhões ao ano. Mas veja, contas do poder público, elas têm uma outra dinâmica, as autoridades competentes, elas estão lá trabalhando com isso, e é um assunto que ainda é prematuro a gente discutir. Sim. Quer dizer, eu não tenho aqui, vamos dizer, elementos que me permitam pronunciar com segurança sobre esses números para o Ministério da Saúde. Isso cabe aos técnicos do Ministério da Saúde calcularem, e eles estão fazendo isso. Agora, no rol da ANS, esse estudo, nós já temos esses números. E são números muito bem-vindos, porque você imagine um paciente sem diagnóstico, batendo cabeça em diversos serviços de emergência e hospitais, sim, fazendo internações em UTI, recebendo antibióticos caríssimos, medicamentos caríssimos. Né? Ou seja, uma criança como essa, sem diagnóstico,
e fadada à morte antes do primeiro ano de vida, chega a custar 4 milhões para o sistema. Puxa. Agora, se nós diagnosticamos e transplantamos, ela custa menos que 1 milhão. Com os outros 3 milhões, você paga o teste. E sobra dinheiro. Bom, você encerrou com chave de ouro aqui a sua explicação, porque infelizmente o nosso programa já terminou e o nosso tempo é curto diante de tanta informação que você tem para nos passar. Eu te convido para que você volte aqui daqui a uns 30 dias para a gente levar adiante o efeito dessas desse teu direcionamento para esses órgãos todos, para que você possa falar mais. Deixa o seu recado final aqui para o nosso público. Bem, eu espero que essa tecnologia, né, esteja disponível quanto antes para todos os brasileiros. É isso, estamos aqui trabalhando para isso. Condino, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, mande um grande abraço para o Edgar, eu sou um fã dele e espero em breve a gente poder expandir mais esse tema. Muito obrigado, Roberto. Tá bom? O programa Sustentabilidade termina com mais um show de bola aqui dos nossos entrevistados que sabem tudo de novas tecnologias e das questões de responsabilidade social. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até lá.